Senhor Jesus, boa noite a todos. Está deixando aqui uma palavra que está no livro de Jeremias, do capítulo 1, do versículo 4 até o 12, que fala do chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de você nascer eu separei e designei profetas às nações. Então a palavra do Senhor aqui nesse versículo, no versículo 5, está nos ensinando que antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Então, antes de Deus formar Jeremias no ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido Jeremias como profeta para designar as nações e levar a palavra de Deus. Então, Deus, antes de você nascer, quem estiver vendo esse vídeo aqui, Deus já te designou a um propósito. Você que foi separado a profeta para estar levando a palavra de Deus sem ter medo, e sim sempre fazendo a vontade de Deus. Porque aqui Jeremias ele foi chamado, foi escolhido para levar a palavra de Deus ao reino do sul. E Jeremias, no momento que Jeremias foi chamado, Jeremias teve temor. E muitos hoje nós vemos homens de Deus que foram chamados por Deus para estar levando a palavra de Deus e já não tem mais esse temor. Jeremias, naquele momento, ele já sentiu aquele temor. Ele falou com o Senhor: sou muito jovem. Mas Deus falou para Jeremias: não se preocupe por ser jovem, porque eu colocarei a minha palavra na sua boca. E no versículo 6 está dizendo aqui, mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então Jeremias, naquele momento ali, ele por Senhor, ele já começou ali a questionar, a ter o temor de levar a palavra de Deus. Naquele primeiro momento ali, Jeremias, quando teve um encontro com Deus, quando teve a sua visão com Deus, quando foi chamado por Deus, ele teve o temor. Ele disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Então nós não devemos ter medo de falar a palavra de Deus. Aonde o Senhor te levar, homem de Deus ou mulher de Deus, leve a palavra de Deus sem ter medo. Porque assim como Deus fez com Jeremias, que ele falou que colocaria as palavras em sua boca, assim Deus faz também com os homens de Deus, aqueles que são levantados. É Deus que coloca a palavra em nossas bocas para estar levando a palavra de Deus, para estar levando o evangelho de Deus. Então nós não devemos ter medo. Você não pode pensar que é pequeno, que é jovem. Não, leve a palavra de Deus, porque Deus já te deu autoridade. Então Jeremias disse: mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então Deus falou para Jeremias: não fale que você é jovem, só creia em mim, só pense que eu vou te ajudar, que eu vou colocar as palavras em sua boca e falar aquilo que Deus ordenar. É como Deus está falando aqui, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Então hoje nós vemos no século 21 muitas pessoas dizendo aquilo que Deus não está falando coisas que Deus não está ordenando. Eis que te digo e eis que te falo. Então esses que falam, que lançam profecias que não vêm da parte do Senhor, tome cuidado.
Tome cuidado para que no grande dia não fique de fora. Fale somente aquilo que Deus colocar na sua boca para falar, porque Deus fala que Ele vela pela palavra dEle. Velar é vigiar, tomar conta. Então Deus está como um sentinela de olho, olhando os profetas dEle, olhando as mulheres de Deus, pastores, líderes espirituais, o que estão falando com relacionado à sua palavra. Então, tem que ter o temor como Jeremias teve. Ele teve temor logo quando ele recebeu o chamado dele para pregar para o reino do sul. No versículo 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então você, mulher de Deus, homem de Deus, não tenha medo. Não pense que você é pequeno, não pense que você não sabe falar. Você sabe falar sim, porque Deus está contigo. Deus vai colocar a palavra certa na sua boca para levar o evangelho dele. Então Deus falou para Jeremias: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Então, muitas das vezes, a gente se acha pequeno, a gente tem medo. Eu não sou ninguém. O fulano é pastor, o fulano é presbítero, o outro é diácono. Não tenha medo, porque Deus quer te usar também e Ele vai colocar as palavras certas. Muitas das vezes, homens que são teólogos acham que estão cheios da teologia, da letra, mas não têm o espírito, estão mortos espiritualmente, estão sem a visão, então foram chamados por Deus, mas perderam a visão, estão com a vista escurecida, porque deixaram de fazer a vontade de Deus. Então todos os homens que são chamados por Deus têm que ter a visão como uma águia. A águia, ela fica lá no cume das montanhas, mas ela fica observando a sua presa, e no momento certo ela vai lá e dá o bote e agarra a sua presa. Assim é os homens e as mulheres de Deus, tem que ter a visão ampla, assim como Abraão, Deus chamou Abraão e mandou Abraão ter a visão ampliada. Assim é os crentes de hoje, tem que ter a visão ampliada. E nós vemos crente de hoje com meninice. Deus não gosta de crente menino. Tem que ter uma visão ampliada para o reino de Deus, do crescimento do reino de Deus. E continuando aqui a palavra do Senhor, o Senhor no versículo 9, o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então Deus nos dá essa autoridade. Ele coloca as palavras em nossas bocas. No versículo 11, e a palavra do Senhor veio a mim. O que vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, e respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então Deus, naquele momento ali, ele perguntou a Jeremias no versículo 11, Jeremias, o que você vê? E Jeremias respondeu: vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor me disse: você viu bem. Então, neste momento aqui, Deus estava elogiando a visão de Jeremias. Você viu bem. Será que hoje em dia nós podemos dizer para esses líderes espirituais, pastores e outros líderes, se eles estão com a visão como Jeremias está, se Deus pode estar elogiando eles, se eles estão com a visão boa, se eles estão vendo? Então nós podemos ver hoje no século 21 muitos líderes espirituais com as visões fechadas, com as visões obscurecidas. Então nós temos que ter uma visão como águia. Deus, o homem de Deus, quando é chamado por Deus, ele tem que ter essa visão ampliada. Todos os homens de Deus na Bíblia que foram chamados por Deus, eles fizeram a vontade de Deus, não ficaram com as suas vistas obscurecidas. Moisés, ele foi chamado por Deus, ele teve aquela visão da sarça
aparecendo, e ele viu, e ele prosseguiu na missão que Deus colocou para ele. Ele não ficou com a visão obscurecida, e hoje nós podemos ver muitos líderes que estão com as suas visões obscurecidas. Foram chamados por Deus, mas deixaram de fazer a vontade de Deus. Então vocês que estão com a visão obscurecida, passa a voltar a ter a visão, passa a fazer a vontade